Esse problema aqui, ele nos pede a capacidade térmica molar média e calcular a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de 1 kg de sal de 10 kelvins para 20 kelvins. Então, observe que ele disse aqui que sólidos a baixa temperatura com T muito menor do que a temperatura TD, chamado de temperatura de Deb. Então, essa temperatura molar aqui, essa capacidade molar, desculpa, ela varia com a temperatura e ele é dado por mais ou menos T ao cubo por TD ao cubo. Então ela está variando aqui na temperatura, né? Aumenta a temperatura e a capacidade molar muda também, tá? Aqui só para representar graficamente, fica algo mais ou menos assim, né? A temperaturas menores aqui, que nem teria como, né? Aqui está em kelvins, né? Não tem como chegar em Kelvin negativo. Então, nós temos capacidade molar dessa maneira aqui, tá? Então, é muito menor, né? Então, quando chega perto de TD, que é 281 kelvins, quando chega perto daqui, essa aproximação já vai ficando péssima, tá? Então, ele falou que para o sal, vamos lá, calcule a capacidade térmica molar CV do sal entre 10 a 20 kelvins. Então, o calor Q, ele é dado, um pequeno calor dQ é dado como CT, capacidade térmica, vezes essa variação de temperatura aqui. Então a gente tem o calor Q sendo a integral entre a temperatura inicial e a temperatura final, CT, em relação ao tempo. Tá? Então o calor é dado por essa integral aqui. E se a gente pega sem ser integral, então quando a gente faz aquela aproximação para C delta T, como se fosse algo linear, né? Aqui observe que se isso daqui fosse linear, desculpa, se aqui fosse constante, então se aqui fosse uma constante, a gente chegaria nessa expressão aqui. Então essa expressão, ele pega a capacidade térmica molar média, tá? Ele pega a média e coloca aproximadamente isso e só deixa como variação de temperatura ΔT, tá? Em vez de integrar. Então esses calores são os mesmos, né? Se a gente quer variar uma certa temperatura, a gente dá aproximadamente igual esse outro aqui, tá? Não são exatamente os mesmos, mas é aproximado. Então a capacidade térmica molar vai ser aproximadamente a capacidade térmica molar média, né? Delta T, integral de TI, TF, CTDT. Se a gente se relembrar do cálculo, a gente tem o teorema do valor médio para integrais, que ele diz o seguinte: se a gente está integrando o intervalo xi a xf de uma função f de x, existe um ponto lá no meio da função, vou chamar de x traço, vou colocar c, tá? Que não é bem o médio do intervalo. Existe um ponto lá no meio do intervalo, desculpa, existe um ponto lá no meio do intervalo x e xf, que esse produto aqui, a área daquele quadradão, né? Ele é igual a integral.
por exemplo. Vou pegar uma função assim. xi, xf. Então existe um ponto aqui no meio, ó. Deixa eu fazer de outra cor. Existe um ponto aqui no meio, ponto C, tal que a área desse quadradão, ó, a área desse quadradão é o quê? A área desse quadradão é a base, né, que é o delta x, vezes a altura, que é o f de c, esse ponto aqui. Então, ele está falando que a área desse quadradão é igual à área do gráfico aqui em cima, dessa partezinha aqui. Existe um ponto lá dentro que faz isso ser verdade, tá? Observe que o que a gente fez aqui, né, é exatamente o teorema do valor médio. Então, existe um ponto lá no meio que a gente chama de C, né, que é esse ponto aqui, C médio, em que esse tamanho aqui, esse delta t, que é o tamanho do intervalo, ele é igual à integral dt, tá? Aí esse C médio aqui, então seria o C de um ponto t, não sei, tx aqui, tá? Não sei que sigla usar, mas é um ponto lá dentro do intervalo, que esse cara aqui seria o C médio, tá? Seria esse ponto que faz a área igual a essa integral. Então observe que isso aqui existe lá um ponto que faz isso ser verdade, tá? Mas geralmente se toma esse C aqui como C médio mesmo, tá? Mas aqui no caso que a gente está encontrando, é realmente esse ponto aqui, né? Porque a gente tem a integral, a gente tem um intervalo, então a gente está encontrando o ponto que faz isso ser verdade, olha só. É realmente o que a gente está encontrando, tá? A gente está usando o teorema do valor médio para termodinâmica, tudo bem? Então aquele ponto C médio, eu até coloquei aqui aproximado, né? Não, isso aqui não vai ser aproximado não, isso aqui vai ser igual, olha só. Não tinha pensado direito. Isso aqui vai ser igual por causa do teorema do valor médio. Então, a gente vai lá e vamos integrar aqui, Então vamos integrar aqui, ó, o C de t, tá? No intervalo 10 a 20. Você fica 464, td ao cubo, t a quarto sobre 4, avaliado de 10 a 20. Então isso aqui vai dar td ao cubo vezes 4. Fica 20 a quarta menos 10 a quarta. Isso aqui vai dar aproximadamente igual a aproximadamente 0,79. Então a gente tem essa integral aqui, 0,79, que é essa partezinha de cima aqui mesmo, né? Então fica 0,79. Então C 0,79 por 10. Então 7,9 10 a menos 2 calorias por mol Kelvin, tá? Então esse seria o médio ali para o intervalo entre 10 e 20, tá bom? Então na B, agora ele pede para calcular a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de 1 kg de sal de 10 a 20 kelvins. Então o que a gente vai precisar aqui é o seguinte: a massa molar, não lembro qual que era o símbolo da massa molar, não sei se tinha símbolo na verdade, vamos lá. A massa molar do NaCl é igual a 58,5 aproximadamente, tá? Gramas por mol. Então cada mol tem 58,5 gramas. Então, ele disse 1 kg, né?
Então a gente precisa de 1 kg desse cara aqui. Então vamos 58,5 vezes 10 vezes 1000 gramas por 1000 mol. Então nós temos aqui 58,5 quilogramas por 1000 mol. Então temos... Vou fazer diferente, na verdade eu estou complicando as coisas aqui, ó. Vou fazer o seguinte, ó. Precisamos que isso aqui dê 1000, né? Então 1000 por 58,5, tá? E aí quando a gente multiplicar em cima vai dar 1 quilograma. Quando a gente multiplicar embaixo vai ficar 1000 por 58,5 mol, tá? Então é isso aqui de mol que a gente precisa. Então Q é igual a massa C, pegar o médio, né? Lembra que a gente calculou ali? Variação de temperatura. Como a gente está usando em mol, essa massa aqui vai ser a massa em quantidade molar, né? Então é essa daqui. Então 1000 por 58,5 o C médio entre 10 e 20 é esse cara aqui. 7,9 10 a menos 2 vezes o intervalo de temperatura que é 10 graus. Então vamos tirar aqui, vai ficar 79 por 58,5 vezes 10, vou colocar 790, o que vai dar aproximadamente 13,5, e as unidades é caloria, né? Caloria. Então você precisa dar 13,5 calorias, ou cada uma caloria é 4,18 joules, se eu não me engano é isso, ou 4,15, não lembro direito. Então a gente teríamos 56, ou aproximadamente 56,4 joules de energia. Então isso aqui seria a energia que você deveria fornecer para o sal a uma temperatura de 10 kelvins, e 10 kelvins é bem frio. Menos 263, é bem frio, né? Perto do zero é 272, né? 263,15 graus Celsius, tá? Aqui a 10 kelvins, e a 20 kelvins você teria 253,15 graus Celsius. Então isso aqui seria, né, as temperaturas. 253 negativos. Então você levaria de menos 263 para 253, teria que fornecer bem pouca caloria, né? Pouquinho, 13,5 calorias só. Você assopra, você passa isso de temperatura para o sal. Então essa seria a questão.